Bora lá, minha rapaziada, vamos falar de Fluminense, vamos falar sobre esse ataque do Fluminense para 2025. Eu tô preocupado, confesso para vocês que eu tô preocupado. Eu tô com medo porque o Fluminense está muito devagar nessa janela de transferência, muito devagar. Os nomes não empolgam tanto, mas ainda assim você acertando os nomes, quem sabe você tenha menos prejuízo para a próxima temporada. Porque só pra gente recordar, tá? A próxima temporada começa em menos de um mês. Dia 12 de janeiro já tem jogo. Só para vocês terem ideia. Dia 12 de janeiro já tem jogo. E o Fluminense até o momento não definiu quem chega, quem sai. Saídas a gente tem até um pouco mais de tranquilidade, que alguns nomes já foram ventilados aí e que estão indo embora. Mas sobre chegadas está difícil. E hoje a gente vai falar muito sobre o ataque do Fluminense. Porque tinha negociação com o Isidro Pita, tinha Tiquinho Soares no radar, Germancano agora está despertando interesse de outro clube no Brasil. John Kennedy vai para o Pachuca ou não vai, que a situação ainda não está definida. A gente vai trazer todas as informações sobre cada uma dessas notícias no vídeo de hoje para vocês. Então faz um favor para a gente, confere aí por favor se você já é inscrito no Quintal Tricolor. E caso não seja inscrito, se inscreva porque é muito importante a sua inscrição. Curte o nosso conteúdo também, que você curtindo o nosso vídeo, a gente chega cada vez em um número maior de tricolores. E sendo assim, a gente aumenta a nossa comunidade aqui no Quintal Tricolor. Então vamos direto para as notícias, porque eu tenho certeza que foi por isso que você veio aqui, né? Então vamos começar falando sobre jogadores que o Fluminense tinha no radar para negociação e vamos começar falando sobre Isidro Pita. É o camisa 9 lá do Cuiabá, paraguaio, 25 anos, fazedor de gols natos, uma carcaça de coroa já. Mas é jovem, tem 25 anos ainda, pro futebol tá novo pra caramba, tá chegando na melhor fase, que é ali entre os 26 anos ali, que é quando o cara atinge a maturidade no futebol, como os caras dizem por aí. Então o Isidro Pita estava no radar do Fluminense até hoje, porque a situação do cara parece que está bem definida já para 2025. Tá? Só para vocês terem ideia de como isso tudo começou. O Fluminense buscou informações com o Cuiabá sinalizou que vai negociar, até porque vai para a Série B e quer um dinheiro em caixa. O Fluminense queria pagar 16 milhões por 60% dos direitos econômicos de Isidro Pita. Porém, o Cuiabá não via futuro para Isidro Pita, ou seja, não queria manter esses 40% que tinha direito, caso o Fluminense comprasse somente 60%. E aí deu uma dificultada na negociação com o Fluminense, e aí apareceu um outro clube atravessando a negociação e pagando nada mais, nada menos do que 30 milhões para contar com os trabalhos de Isidro Pita em 2025. Então, Isidro Pita não vem mais para o Fluminense e não vai mais para nenhum outro clube. Isidro Pita está de partida rumo ao Red Bull Bragantino, mais um time que se salvou, assim como o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro e não foi rebaixado. Então, Isidro Pita não vem para o Fluminense e aí o leque começa a diminuir. O leque de opções do Fluminense trazer jogadores diminuiu com essa ida do Isidro Pita direto lá para o Bragantino, tá? E agora, falando sobre o leque de oportunidades e de possibilidades, a gente continua falando sobre Tiquinho Soares agora, que era um dos jogadores ventilados aqui no Fluminense. O Fluminense tinha o interesse fortíssimo na contratação e aí, depois disso, surgiu um interesse forte também vindo do Santos. O Santos também chegou a procurar o Botafogo para ter informações sobre Tiquinho Soares, se o Botafogo iria querer continuar com o cara ou não. Só que surgiu uma notícia hoje, aqui na imprensa do Rio de Janeiro, falando de que o Tiquinho Soares, nesse momento, semana que vem pode mudar, mas nesse momento, o Tiquinho Soares prioriza permanecer no Botafogo e buscar por lá retomar o protagonismo que ele teve em outros momentos. Outro momento esse, quando eles não tinham o Igor Jesus metendo gol direto. Aí o Tiquinho Soares era muito importante. Então o Tiquinho Soares, que era mais uma das opções do Fluminense, era mais uma das buscas do Fluminense no mercado, também não vem, minha rapaziada. Tiquinho Soares, a princípio, nesse momento, prioriza permanecer no Botafogo. E sendo bem sincero, tá? Não fiquei triste não. Não fiquei chateado não. Não fiquei nem um pouco, nem com o Pita, nem com o Tiquinho Soares, não estando no radar, saindo do radar e não vindo mais pro Fluminense. Não fiquei nem um pouco chateado, tá? Ainda bem que deu errado. De 30 milhões no Pita, com todo respeito, ele pode fazer muito gol ainda. Pode e já mostrou que tem qualidade para isso. Mas eu acho que 30 milhões saindo do Brasil pro Brasil não me pega. Então, para mim, foi até um acerto
o cara tá indo pro Bragantino. Foi até bom pro Fluminense. E o Tiquinho ficando no Botafogo, pra mim, também é bom pra ele, bom pro Botafogo. E eu quero que eles se ferrem todos juntos pra lá. Aqui a gente quer jogador que queira vir pro Fluminense, tá? E falando em jogador que queira vir, vamos falar do que a gente tem em casa. Vamos começar falando sobre John Kennedy, que até outro dia tinha a transferência mais do que certa, indo pro Pachuca do México. Só que hoje surgiu a informação de que não tem nada muito certo, não. O treinador do Pachuca falou, sim, que tem um interesse em contar com os serviços de John Kennedy por lá, no clube mexicano. Só que, assim, a negociação está andando. Ainda não tem nada confirmado de que o John Kennedy está saindo do Fluminense e indo para o Pachuca, não. E a negociação entre Fluminense e Pachuca, para ter um desfecho em relação ao John Kennedy, é a seguinte. O Fluminense vai emprestar por um ano, o Pachuca pagando por esse empréstimo e fixando no contrato um valor caso o Pachuca queira contar com o John Kennedy após esse um ano de empréstimo, tá? E os valores dessa negociação, caso o John Kennedy permaneça por lá, giram na casa dos 36 milhões de reais. Opinião minha, é pouco, mas por um ano de 2024 apagado, um ano de 2024 onde John Kennedy não brilhou, assim como 2023, eu acho que o Fluminense, caso no futuro o Pachuca queira exercer a compra, primeiro eles têm que levar por empréstimo, né, que ainda não levaram. Mas caso leve, e lá no final do contrato queiram contratar o John Kennedy, eu acho que o Fluminense ainda conseguiu ganhar muita coisa, porque o cara fez o gol do título da Libertadores. Depois não ganhou mais nada, não fez mais nada, um nhaca danada dentro de campo em 2024. Sai do Fluminense praticamente de graça, porque ninguém ia querer pagar nada por ele. Então vai emprestado para lá, com o clube pagando o empréstimo, e no final o Fluminense ainda consegue lucrar alguma coisa, eu acho que tá no jogo, eu acho que tá na ideia. Caso aconteça, vai ser muito bom pro Fluminense. E, cara, uma pena o John Kennedy não ter cabeça, porque o moleque joga muito, tem estrela, mas não quer nada. E se for pro Pachuca lá jogar bola e ficar por lá, tá tudo certo. Valeu, John Kennedy, muito obrigado. Gosto demais de você. Mas entre você e o Fluminense, sempre o Fluminense. Tá, e agora vamos falar de Germancano, que foi uma das matérias que saiu nessa quinta-feira pra gente estar comentando aqui com vocês. O Germancano passou por um ano de 2024 meio apagado. São apenas 7 gols de Germancano no Campeonato Brasileiro. Ele é um dos vice-artilheiros do Fluminense, John Arias com 14 do lado, aí vem Cauã Elias, Lima e Germancano, todos eles com 7 gols, e depois pasmem, é o Lelê que só fez gol nos 3 primeiros meses do ano, tá? E eu nem sei se ele jogou 3 meses, acho que foi um mês e pouquinho, quase 2, e depois machucou. Então o Germancano não atravessou uma temporada tão interessante, mas ainda assim ele desperta interesse de outro clube aqui no futebol brasileiro, e esse clube é o Santos. Dizem por aí que o Santos já teria até buscado informações sobre Germancano com o Fluminense. Só que o salário assustou o pessoal lá de Santos. Ficaram assustados com o salário do Germancano, que foi rei da América. Teve uma valorização salarial merecidíssima, mas atravessou o ano de 2024 muito fraco. O Santos demonstrou interesse, mas parece que a negociação não vai andar, tá, rapaziada? Parece que foi só isso. O Santos realmente ficou assustado com as cifras para tirar Germancano do Fluminense. Então as informações que a gente tinha para trazer para vocês sobre o ataque do Fluminense são essas. John Kennedy não tem nada certo de ir pro Pachuca. Germancano surgiu o interesse do Santos, mas já deu uma esfriada. Tiquinho quer permanecer no Botafogo. Isidro Pita tá indo pro Bragantino. Isso que a gente tinha para trazer para vocês nessa quinta-feira à noite. Espero que tenha gostado da notícia. Deixa aquele comentário que é muito importante pra gente. Se inscreve, curte o nosso conteúdo, compartilha com todo mundo. Segue a gente também nas outras redes sociais, que é @quintaltricolor, no Instagram e também no TikTok. Minha rapaziada, tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense.